Sião FM, anunciando Jesus para o mundo. Liga pra gente e participe da nossa programação. WhatsApp 75 988 43 49 71. Acesse nosso site. www.webradiosiãofm.com.br e nos siga nas redes sociais, Instagram e Facebook, @SiãoFM. Igreja Batista Sião, uma igreja acolhedora. 23 anos de vitória. Cultos. Segunda às 19 horas, culto de oração. Quarta às 19h30, culto da vitória. Sexta, 16 horas, círculo de oração. Domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. E às 19 horas, culto de celebração. Igreja Batista Sião. A partir de agora você vai ouvir o programa em... Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar com você, meu amigo. Pretendo conversar com você, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Hoje é um novo dia, cheio de esperança, cheio de alegria. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber que o mundo existe, saber o que se faz. E agora eu sei que devo amar meu irmão, meu amigo. Eu sei que devo amar meu irmão, meu amigo. Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar com você, meu amigo. 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 Agora em Feira de Jesus, 10 horas e 5 minutos, estamos no ar com o programa Café com Prosa, tanto pela Sião FM aqui, também pelo nosso Facebook. E hoje uma bancada muito especial. É claro que eu vou tirar onda hoje nessa mesa, porque estou do lado de dois cracaços, Acácio e Jorginho. Mas nós queremos te dar um bom dia, você que está chegando, torcedor do Fluminense de Feira, torcedor do Bahia, torcedor da Portuguesa, torcedor do Grêmio. Jorginho marcou história. Bom dia, Cássio, bem-vindo. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sião FM. Muita alegria que estamos aqui mais uma sexta-feira para fazer o Café com Prosa. Como o próprio pastor Ailton falou,
temos como convidado hoje Jorginho. A nosso audiência amigo. é grande, né? Grande, grande. Meu amigo Jorginho, com muita alegria que a gente recebe ele aqui hoje, para ele contar um pouco da história dele, como Jesus entrou na vida dele, como a vida profissional dele no futebol se ocorreu, né? Jorginho, muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Ainda mais com duas pessoas que eu admiro muito, dois amigos grandes mesmo, né? E é uma satisfação. Bom dia, ouvinte. Estamos aqui para poder bater esse papo aí e tomar esse café. Essa resenha forte. Jorginho é bom de resenha. É verdade, Os torcedores do Fluminense sabem que ele é de uma família de craques. Mundinho, o pai dele, foi campeão baiano pelo Fluminense 63. 63 e 69, né? 69. Ele também não chegou a acabar a campanha, mas ele iniciou a campanha em 69, então é campeão. Irmão de Roberto e de Júnior Baiano também, né? Agora, com todo respeito a Júnior Baiano, a Roberto e a Mundinho, você é o craque da família, né? A Bahia teve um craque como zagueiro que foi Jorginho, né, Cássio? Um cara incrível, Isso aí. diferenciado. Agora tem o Alex também, né? Também o Alex também se acha craque, né, Jorginho? Alex é fera. Eu falei que se Deus não tivesse permitido que a perna dele fosse daquele jeito, ele seria um grande jogador. Mas ninguém ia aguentar, porque Alex é resenha demais. Muita resenha. Mais resenha do que nós todos juntos. Jorge, você é casado? Sou casado. Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, Matheus e Carol, né? Que deve estar ouvindo agora, um beijão. Matheus e Carol, um Pra minha beijo. esposa Beijo, também. Matheus, Carol. O nome de sua esposa? Verônica. Verônica. Deus abençoe Verônica, serva de Deus. Ô Jorge, me diga uma coisa, a Cássio era já veterano quando viu você surgir no futebol, né? Ou não? Diz ele, né? Mas estamos ali juntinho, quase a mesma idade. Pastor, eu ia pro Joia muito, meu pai me levava para ver ele jogar, né? Eram momentos muito felizes, tardes felizes, e ver Jorginho com a camisa do Fluminense jogando, para mim era um sonho realizado. Viu? Jorginho inicia no Fluminense de Feira, no Junho, ou não? Não. Começa... Eu comecei no junho do Flamengo do Rio. Do Flamengo do Rio. Eu tive... Quem me então levou você foi até antes de junho? Antes de junho. Quem me levou foi Carlos Melo, o finado Carlos Melo, né? Que era treinador do Flamengo, de Michelinho, e me levou pro Flamengo. E aí eu cheguei lá, fui aprovado, passei 2 anos, mas chegou no final do último ano que eu estava lá, eu comecei a me incomodar porque não estava conseguindo jogar, e eu sempre fui assim, se eu não jogasse, eu ficava... E aí eu pedi para sair, aí acabei indo pro Acre, né, que era um futebol, um amador, que eles falavam que era um amador marrom, e de lá foi bom porque me preparou muito, me aprendi muitas coisas, e quando eu retornei, Veraldo Santos, né, que foi o meu primeiro treinador profissional, me chamou e me profissionalizou. Cara, então você tem 2 anos de base de Flamengo do Rio. 2 anos. Eu acho que muitas pessoas não sabiam disso, né? É verdade. E no futebol todo mundo sabe que é a base, né? A base é tudo. Eu mesmo sofri muito, Jorginho, por não ter tido a base. Quando cheguei com 30 anos, 31 anos no futebol, eu já sentia a falta da base, já não tinha o mesmo rendimento. E essa base que você teve, eu tenho certeza que por isso você teve essa carreira maravilhosa. Sem dúvida. Aí você veio para o Fluminense no ano de... 87. 87. 87. Se eu não me engano, foi 87. Veraldo era... Fez um timaço aquele ano. O Fluminense tinha um time, quando eu cheguei, tinha um time que falavam que eram os menudos, né? Os menudos. Era o Zelito, ó, menudos. Pirulito? Era dessa época? Né? Não dá pra entender. Zelito, menudo. Pirulito era dessa época? Pirulito? Não, Pirulito já foi antes. Não foi dessa época, não. Era Zelito, Nildo, Hugo. Grande era Hugo. Júnior, que o pessoal conhece como Júnior Cabeção. Júnior Cabeção. De Mossoró. Isso. Você sabe que eu fui pregar em Mossoró alguns anos atrás, e numa igreja batista, aniversário da igreja, e alguém disse assim, tem alguém querendo lhe ver aqui, que lhe conhece, era Júnior Mossoró, estava lá, resenheiro, gente boa demais. Então em 87 você está no Fluminense. Estava no Fluminense, que foi esse ano aí que eu comecei minha trajetória como profissional. O Veraldo me deu essa oportunidade, sou uma pessoa que eu sou muito grato, porque um cara que falou assim, ó, pega aqui, pegou o pessoal, toma dinheiro, vai lá no Flamengo. Cheguei no Flamengo na época até contar uma história que eu ia parar de jogar futebol para o pessoal me liberar, para eu voltar e me profissionalizar no Fluminense. Muitos me criticaram, né? Porque eu fiz isso aí. Então novo, você foi profissional novo. Era 18 anos. 18 anos. Era.
Aí muitos me criticaram, porque eles achavam que o próprio lateral que tinha me enviado para lá ficou chateado comigo, porque disse que eu tinha que continuar no Flamengo, mas nada, a Deus sabe todas as coisas, né? Verdade. De repente, se eu ficasse no Flamengo, não ia ter oportunidade, porque o Flamengo, na minha época, era muito jogador bom. A concorrência é grande. Né? Era nada menos que Zé Carlos II, Seleção Brasileira, Aldair. Profissional era Finado Figueiredo. Moser. Aprendi muito com esses caras, olhando esses caras jogar. Timaço. Então você faz um campeonato de arrebentar aqui em 87 e vai para o Bahia em seguida? Não, aí em 87 eu fiz o campeonato, mas aí mudou a diretoria do Fluminense. O Fluminense foi disputar um campeonato brasileiro e trouxeram o Fito Neves. A minha história é uma história engraçada. Fito Neves. Fito Neves. E quando eu cheguei, Fito Neves mandou me emprestar, porque Fito, ele sempre gostou de trabalhar com jogadores mais experientes. E aí eu fui para o Botafogo Botafogo e Salvador. Aí me emprestaram eu, Itamar e o Dito. E aí fui para o Botafogo e lá nós fizemos uma campanha boa também. Foi quando depois eu voltei para o Fluminense e participei daquele time que foi vice-campeão brasileiro de 90, né, que até hoje o pessoal lembra aí. É verdade. Então, 90 você chega no Bahia, então? É contratado no Bahia? No segundo semestre eu cheguei, o Fluminense me emprestou, aí eu cheguei em 90, disputei o primeiro campeonato brasileiro em 90. Né? Bicampeão baiano. E fui bicampeão baiano. Jorginho, e sua chegada no Bahia? A mudança de estrutura? Você sai do Fluminense, que não oferece uma estrutura muito boa, né? E vai para um Bahia, que é onde você vê tudo novo. É uma mudança. E você já chegou como titular, né? Já se firmou no Bahia, coisa que não é fácil. E aí teve sua carreira, dado sequência à sua carreira. É assim, em 90, quando eu cheguei no Bahia, é uma coisa assim meio que assim, a gente nunca... Você foi jogador, vocês dois foram jogadores, você sabe. A gente chega num ponto que eu nunca imaginava de chegar onde eu cheguei. Que eu comecei no Fluminense, tive logo essa decepção que o Fito chegou e me emprestou. Eu vinha de um campeonato excelente, o pessoal considerava eu e Tanta como a melhor zaga, os dois melhor zaga do interior. E aí o cara chega e lhe empresta, né? Eu fui, e quando eu retornei para o Fluminense, que eu fui para o Bahia, rapaz, eu tive assim um susto. Eu lembro que eu estava na casa de minha esposa hoje, aí chegaram lá correndo para assim, ó, vai para tua casa que tu vai viajar para Salvador. Aí eu falei, para onde? Eu pensei que era o Fluminense ia jogar em algum lugar, né? Aí os caras, não, porque os caras te emprestaram para o Bahia. Aí chegamos lá, o Bahia já tinha sido campeão brasileiro, né? Em 89, que foi 88, mas foi em 89. Era aquele time, Paulo Rodrigues, aquele time massa também. Luiz Fernando, que tinha jogado no Internacional. Paulo Robson. Foi eu, Careca, e Rivaldo já tinha jogado no Bahia. Foi também o que deu uma... Jogadorzaço também, viu? Deu um sustento a gente, falou, não, vamos, começou a conversar com a gente, futebol é a mesma coisa, mas você vê aqueles caras, né? Aí chegando lá, é engraçado que eu chegando lá, eu comecei a ser titular no Bahia em um treino técnico, velho. Candinho era o treinador, viu eu fazendo meus treinamentos técnicos, falou assim, eu vou botar esse moleque aí pra jogar. Me colocou, e aí eu não saí mais. 2 anos, bicampeão, e daí você vai para o Grêmio? É contratado para o Grêmio ou não? Não. Eu fui bicampeão, aí em 94 eu fui para a Portuguesa, São Paulo. A Portuguesa me comprou. É isso que eu falo. Você vê como a vida é o mundo dá volta. O mesmo treinador que mandou me tirar foi o mesmo treinador que mandou me contratar. Futebol. E ele era treinador do Vitória, que foi vice-campeão brasileiro, e ele chegou na Portuguesa. O primeiro nome que ele mandou me contratar foi... Vai lá e pega o zagueiro do Bahia. E eu cheguei na Portuguesa e Fito me deu um apoio imenso. Um dia eu falei para ele, rapaz, você me tirou, velho. Ele falou, nem lembra. Foi o céu e o inferno. Ele falou para mim, eu nem lembrava de você. Que se eu soubesse que era você, eu não trazia você, não. Mas é importante até você dar isso como depoimento em todos os aspectos da vida, porque a vida oscila muito. Às vezes você é desprezado em um ambiente, em um momento da vida, e de repente... A vida muda, a história muda, tudo muda. A vida, ela dá... É engraçado, muitas né? voltas. Dá oportunidade a você de reverter tudo aquilo que... Agora, é claro que crendo em Deus, como nós cremos, a gente sabe que Deus está atuando aí, trabalhando, né, na nossa vida, de forma direta na nossa vida, para que a gente hoje tivesse essa história para contar para vocês, né, cara? Pastor, tem uma história curiosa com o Jorginho. Eu também tinha acabado de me profissionalizar no Ipiranga em 91, tinha vindo o Amador. Aí um jogo na Fonte Nova, meu primeiro jogo na Fonte Nova, esse Jorginho no Bahia, rapaz, esse Jorginho.
A gente já vai Era com medo, malvado, a né? gente já vai com medo, Era né? malvado A esse gente, mesmo, time né? pequeno, já vai com medo do time grande, né? Todo retrancadozinho. Aí um jogador do Bahia bate o escanteio, esse Jorginho faz um golaço de cabeça, que até eu quase que eu comemorava. Viu? O Negão subiu lá em cima, no segundo andar, deu uma testada. Cantando somos da turma tricolor, né? Isso. Rapaz. Não, o Jorginho sempre foi diferenciado. Jorginho é. E esse jogo que a casa tá falando, eu lembro bem, porque... Ele não lembra não, que quem bate esquece, né? Quem Não, apanha mas esquece. eu lembro que, se você não lembra, Luiz Henrique fez um gol, não foi? E Santana... Isso. Santana era meu zagueiro, era meu E zagueiro. Luiz Henrique driblou e tocou a bola. E Santana tinha jogado comigo no Botafogo, muito amigo meu. Aí Santana deu o carrinho e foi escorregando, que a Fonte Nova, vocês dois sabem. Era o campo pesado, mas quando chovia, escorregava demais. Santana escorregou e bateu o pé a perna na trave. Aí eu passei e falei, tá sentindo dor, Negão? Jorge não lembra, porque geralmente quem está em time de ponta, mais estruturado, ele sempre tem um olhar para o outro time mais elevado. Time pequeno, Jorge nesse ano aí, eu estava no Camaçari, e o Bahia foi jogando em Camaçari, e eu fui marcar Naldinho. 1 minuto de jogo, Naldinho, 1,49 m, subiu em cima de mim e fez um gol. Aí Naldinho também era. Finado Sapatão disse, eu vou ficar desempregado, né? Mas o Bahia era um timaço aquele ano. O time do Bahia era muito bom. Time Foi bom. campeão, Jorginho? Foi campeão baiano? Não, chegamos nas quartas de finais. Perdemos pro Corinthians, que foi campeão. Naquele Foi campeão Mas foi campeão baiano. Na no Baiano caso. foi. Não, Baiano foi. 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 90 Campeão foi baiano, campeão bicampeão baiano. Então você vai para a Portuguesa, passa quanto tempo da Portuguesa? Aí, que na já era um Portuguesa, outro cenário, né, também, né? São Paulo, né? São Paulo. Você mas- saiu do Bahia direto pra A Portuguesa? Portuguesa. Só que assim, Portuguesa, você quando está no Bahia, você já começa a almejar altas. Você já começa a disputar campeonato brasileiro, você já vê que não é nada daquilo que a gente se assusta, né, Cássio? Que o futebol é isso mesmo, como a Cássio falou. Você Claro. chega time pequeno, você olha aqueles caras, pensa que os caras é outra coisa. É, mas outro mundo. isso. não é nada disso, né? Não é nada disso. Não é nada Isso é disso. fantasia, né? E aí, quando eu chego em São Paulo, eu achei assim que a Portuguesa, eu não queria ir para a Portuguesa, porque eu já estava no Bahia, um time que tinha sido campeão em 90, ou em 88, tinha feito aquela campanha de 90, né? Eu já queria ir para um time, Maior. achava que a Portuguesa era um time Inferior naquele inferior, momento. mas me enganei muito. Quando eu cheguei na Portuguesa, rapaz, foi Estrutura assim, maravilhosa. Hoje eu falo para todo mundo, é o time hoje que eu tenho mesmo um carinho muito grande, é a Portuguesa, porque me acolheu, entendeu? Foi de lá também que eu comecei também a expandir muito mais para o cenário nacional do que até para o próprio Bahia, porque o Bahia é um time grande, mas São Paulo é São Paulo. São Paulo é São Paulo. Enfrentar um Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, é uma outra visibilidade. Aí você jogou com o Zé Roberto, com... Aí eu joguei com o Zé Roberto, capitão, Caio, o Português também tinha um time muito Diferenciado, bom, Zé Roberto, né? Ô, Jorginho, e como o evangelho entrou na sua vida? Como... Não sei se foi na Portuguesa, você já me falou uma vez. Começou na Portuguesa, deixa eu ver se eu não me lembro, foi em 94 eu joguei com o Gilmar, que é esposo de Aline Barro. É, Sim, zagueiro Gilmar. Gilmar, que era do São Zagueiro Paulo. Gilmar. Fizemos uma dupla de zaga lá, que até hoje o pessoal comenta, né? Eu e ele, nós nos damos muito bem, concentrávamos juntos. E ele sempre falava de Deus, falava. Ele já era... Já era evangélico. É porque naquela época era muito difícil você encontrar um jogador cristão, né? Muito difícil. Hoje é bem mais fácil. Até as reuniões que eles faziam assim. Atleta de Cristo. Tinha um pouco de resistência, porque o pessoal Isso, não queria ir. é. E eu comecei assim, eu sempre gostei muito da palavra de Deus. Eu sempre gostei, porque o primeiro jogador assim que começou a falar de Deus para mim foi Eduardo, um zagueiro que jogava no Palmeiras e chegou no Bahia. E ele começou a falar. E aí que eu comecei a levar o evangelho a sério. Aí chegando na Portuguesa, Gilmar começou a falar. Chegou em 98. Eu falei, ó, depois 98 você estava onde? eu estava no Grêmio, eu machuquei. Depois que eu machuquei, eu falei, ó, tá na hora de dar um basta aqui e vamos... Agora a buscar força do Cristo. evangelho é incrível, né? Nesse mesmo período o Bahia também já tinha sementes. Eu falava para Cássio aqui em programas anteriores que quando o grupo Atletas de Cristo começaram a se infiltrar ali no Bahia também, porque você sabe, né? A Bahia tem esse sincretismo que é muito presente na Bahia, a religiosidade é muito forte na Bahia. E a gente percebe isso na conversa que a gente tem com os atletas e nos grupos. É muito complicado. A gente fala muito de Deus. É muito comum a nossa linguagem de Deus. Mas a questão da vivência da palavra já é um outro ângulo, né? Então, você admitir que a palavra começa a entrar no seu coração, começa a nortear a sua vida, aí já é um outro evento muito mais profundo na vida, né? Mas você também tem atletas que você jogou que hoje são pastores aí, né?
São muitos. Zé Roberto. Zé Roberto. O próprio Gilmar, capitão, é pastor. Capitão, eu também. lembro, capitão. E eles ligam para mim e falam, ei, pastor Jorginho, eu falo, não, eu sou ovelha ainda. Eu sou ovelha ainda. Tudo no seu tempo, né? Muitas pessoas hoje. São. O futebol hoje melhorou muito, porque assim, logo quando eu comecei, não tinha essa abertura. Não tinha. Você sabe que se você fosse falar de Deus... É verdade. Você que jogou É verdade, Bahia, sem dúvida. se fosse falar de Deus... Eu já cheguei... Que tipo de Deus está falando? Eu já cheguei né? uma época que Maracajá, eu estava machucado, Maracajá mandou alemão me pegar e me levar em uma casa de uma mulher lá, dizendo que eu estava machucado, porque alguém tinha colocado alguma coisa para mim. E como é que você não ia... Tinha que tirar o encosto, Ainda mais na Bahia, né? E você que era... sem o conhecimento que eu tinha da palavra de Deus ainda, não acreditava naquilo, mas tinha que ir. Aí como é que você fala de Deus, que você chega no vestiário, o pessoal está jogando água, entendeu? Benta, Aí, só que, Não, assim, e queremos deixar registrado aqui para você, nossos companheiros, que acreditam, a gente respeita muito, porque a fé é de cada um. A gente está construindo uma linguagem a partir do nosso entendimento aqui, da nossa linguagem, da nossa orientação. E é claro que em algum tempo da vida também a gente caminhou esse caminho, depois o entendimento foi vindo, né, Jorge? E vai trazendo clareza. E assim, são pessoas que... Pessoas boas. Boas, maravilhosas. Pessoas maravilhosas. Verdade. Né? São pessoas como a gente que não tinham conhecimento, né? Era Não cego conhecia a palavra, não espiritualmente, conhecia cego Jesus, cego espiritualmente. É verdade. E hoje não, hoje os clubes ele dá liberdade. Você Sim. crente, você vai seguir o que você quer. Aliás, até os clubes, Jorge, estão desejando que você seja um atleta crente. Hoje melhorou muito. Muito. Nesse aspecto de comportamento social, moral. Eu conversava com o pessoal do grupo aí, esses dias, do Bahia, e relembrando as histórias, quantas atrocidades nós fizemos. Muitas. Bêbados, atletas de futebol. Eu estava conversando com o Paulo Itaparica, a gente estava na semifinal do Campeonato Baiano pelo Camaçari, o Camaçari estava muito bem, ia jogar a semifinal com Vitória, né, para passar e ir para a final com Bahia. Mas era micareta em Feira de Santana. Às 10 da noite a gente fugiu da concentração em Camaçari, pulamos a noite toda carnaval, aqui, micareta aqui em Feira de Santana. 5 da manhã voltamos para jogar no outro dia contra o Vitória. Então, a nossa mentalidade era uma mentalidade muito livre, muito solta nesse aspecto de ser profissional. Tinha, pastor, tinha muitas pessoas, jogadores, falavam quem não bebe não joga, entendeu? E isso aí, na minha época, isso aí influenciava muito. E você, se tivesse uma cabeça forte, você ia nessa daí, entendeu? E hoje é diferente. Hoje você chega no grupo, tem 4, 5 cristãos evangélicos que te levam a palavra, que te faz conhecer Jesus, e você... Às vezes nem queria se beber, firma. né? Às vezes você nem queria, mas pela influência, todo mundo é influenciável, né? Então, pela influência, você, às vezes, fazia uma coisa que você não queria. Mas a bebida, ela se tornou muito presente na área do esporte. Mas essa questão aí de Cristo entrar aí no cenário do futebol mudou muito esse entendimento. Primeiro que muitos atletas começaram a casar cedo, estruturar família. Por exemplo, você tem quantos anos de casado? Eu tenho Você falou de namoro aí antes de ir para o Bahia. 27 anos. 27 anos. Entendeu? Eu tenho 25 anos, você é 28, né? Isso. De casado. 28. É uma vida, né? Então a gente mostra. Ontem Benício estava falando. Benício, um beijo no seu coração. Jogou você no Benício jogou comigo no né? Ipiranga, Conversando com o Benício, que eu fui visitar abraço, Benício, a mulher dele estava grávida, ele falou assim, Zanatinha, eu continuo com a mesma mulher, né? Então, isso é muito bonito. Isso. Perceber que o cara construiu um relacionamento Uma família, familiar. né? E a sua família, Jorge, é diferenciada. É uma família linda. Não, eu agradeço muito, né? Porque, assim, no futebol eu já tive uma base, né? Que foi meu pai, né? Meu pai, ele nunca foi de se intrometer muito, mas ele sempre deixou a gente à vontade. E na hora que ele via que a gente fazia alguma coisa errada, chegava, epa, tá errado, não? Dá uma segurada. E como nós sempre foi, assim, muito família. Minha família sempre foi uma família unida. Muito unida. A gente escutava muito. Minha mãe cansou de sair daqui, junho, alguma coisa, ela pegava o avião, nem chegava. Quando eu olhava, sua mãe no aeroporto, Dona chegava Mira. lá, fica quieto, sossegado, e a gente baixava a cabeça e tinha que escutar. Que hoje a gente está vivendo um mundo, né? Totalmente Essa diferente. juventude que está chegando hoje já vem pensando que sabe tudo, né? acha que sabe tudo. A gente passa essa dificuldade, às vezes, dentro da minha casa, para falar com meu filho sobre isso aí. Agora, Jorge, terminei você falar da portuguesa, Sim. que você, né, Zé Roberto, capitão que você falou, né, Gilmar, que começou a falar de Jesus. Aí você continuou ali ouvindo e depois você saiu. Aí eu saí, mas ali já tinha... A dado semente. no A semente coração. já tinha sido plantada. Acho que Deus usou Gilmar, plantou,
E ali eu saí. Quando eu saí do Grêmio, que eu voltei para Portuguesa, eu já voltei numa situação assim meio difícil. Assim, eu ligava para os meus treinadores, os treinadores que jogavam comigo, que os caras falavam que eu falava, rapaz, tem condições de dar uma oportunidade. Os caras falavam, rapaz, Jorginho, eu não tenho como trazer você para cá, porque assim, você foi uma lesão muito grave. E aí, meu irmão, como é que eu vou chegar aqui? E eu tive de, assim, absorver aquilo. Suportar essa dor. Aí eu falei, rapaz, tá na hora de eu mudar. Aí mudei, comecei a frequentar a igreja, aceitei Jesus, graças a Deus que Deus fez uma obra completa na minha vida, que aceitou eu e minha esposa tudo no mesmo dia. Amém. Quando eu aceitei, minha esposa tá chorando do outro lado também. Aceitou. E quem me ajudou foi até assim, no dia que teve lá, foi pastor Rodolfo, vocês conhecem? Pastor Rodolfo. Um abraço, Rodolfo. Deus abençoe. Rodolfo, boa, muito amigo esteve muito na lateral da Fonte Nova, comentando os jogos nossos. Um abraço, Rodolfo. Já tivemos a oportunidade de conversar. E um homem de Deus, Rodolfo também. Torcedor homem de do Bahia. Deus. Homem de Deus. Daquele. Isso já foi aqui em Feira, no caso? Aqui em Feira, foi. Aí eu, quando eu aceitei, aí foi quando eu fui para a China com o Júnior para jogar, mas cheguei, não consegui jogar. Mas foi um período muito importante para mim, porque foi um período que eu tinha todas as condições de me recuperar para voltar a jogar futebol. Sim. Aí cheguei na China, passei 4 meses lá trabalhando. Fui até com o fisioterapeuta da Portuguesa, eu falei com o Júnior, nós levamos ele, e ele fez um trabalho que o Júnior também estava com o joelho um problema. E aí o que é que aconteceu? Voltei para aqui e comecei a treinar no Fluminense de Feira, foi na Copa do Nordeste. Aí o pessoal me falou assim, você quer jogar no Fluminense? Eu falei, rapaz, eu vou jogar no Fluminense, agora vocês primeiro vejam como é que eu tô, para depois a gente fazer um contrato. Aí comecei a treinar, deu tudo certo. E voltei a jogar no Fluminense, mas assim, meu pensamento já é, vou voltar a jogar no Fluminense mais 1 ano, 2 anos e encerrar minha carreira. Mas como você fala, as coisas de Deus... E nesse ano aí, Jorginho, você jogou muito bem, viu? Foi um destaque. E aí eu tava falando, cara, ali eu já tava meia boca. Rapaz, não, você fez um campeonato irretocável. Teve coisas assim que aconteceu de novo na minha vida que eu falei, meu irmão, só Deus mesmo, só quem tem Deus. Propósito de Deus, né? Fui depois do Fluminense, fez aquela campanha, né? Fui pro Sport de Recife ainda, depois ainda disputei uma Libertadores pelo Paysandu. No Paysandu, sim, eu ia chegar lá, né? No Paysandu você também foi... Não, o time do Paysandu... Você fez uma história bonita lá, né? Foi a história daquele time que ganhou do Boca Juniors lá na Bomboneira, né? E Arley estava com você? Tava. Ele falava muito com você. Jogou comigo, Arley. Começou no Ferroviário. Né, que chama, né? Começou no Ferroviário, Arley. Aí você vê, e era um jogador também desconhecido. Desconhecido. E ali o futebol dá muita volta, né? Mas em Belém eu joguei no Remo. E você sabe que o Paysandu e o Remo, né? Tem o Curuzuba. O pessoal é apaixonado por futebol lá, cachorro. Lá é apaixonado. O pessoal vai assistir 2, 3 mil pessoas para assistir treino. E o Paysandu da mesma forma, né? Uma cobrança incrível. Esse jogo mesmo da Libertadores aí que nós jogamos, a segunda partida contra o Boca dentro de casa, teve uma greve de ônibus em Belém. Eu nunca vi um negócio daquele, cara. Eu chego até hoje, quando eu falo, eu me emociono. Teve a greve de ônibus. E o Mangueirão, você sabe que é distante, né? Distante. Eu nunca vi tanta gente andando para ir para o estádio. Tanta gente andando para ir para o estádio, como naquele dia. A gente ia no ônibus assim, chovendo, e a gente olhando assim, o pessoal, eu falei, rapaz, como é que a gente não joga com os caras desse aqui? Eu falei assim. O pessoal é muito fanático, apaixonado. Você passou quanto tempo lá? Eu passei 1 ano. 1 ano. E aí volta para aqui, para Bahia ou não? Aí quando eu saí do Paysandu, já não queria jogar. O Paysandu tentou renovar o contrato comigo, mas eu não queria, porque Belém é muito longe. Eu falo muito com o pessoal. Belém, ele é muito bom para jogador novo, que está começando. Porque a viagem de Belém de avião... Povo apaixonado. Se você jogar o brasileiro, né? Se você for jogar em Santa Catarina, a viagem pegar o Criciúma, você sai 5 horas da manhã e chega 7 horas da noite de avião. Nunca vi um negócio desse. O Brasil é muito grande, rapaz. O Brasil é muito grande. E a gente, eu, como já estava com a lesão no meu joelho, eu tinha que estar fazendo gelo dentro de avião, para poder jogar. E aquilo ali já estava começando a ser desgastante. Aí em Belém, pastor, eu joguei o campeonato do Pará. E você viaja de avião, jogos locais. Você, para pegar os times do interior de Santarém, ou você vai de barco, que é 7 dias, ou é de avião. Eu viajava muito de avião para jogar o campeonato local em Belém, pelo Remo. Santarém, o Paysandu foi fazer um amistoso em Santarém.
Foi uma das coisas engraçadas. Aí eu cheguei no hotel, um hotel assim, tipo, hotel fazenda, né? Aí eu tô no meu quarto, eu tô vendo uma zoada assim, a Cássio. Aí eu falei, rapaz, deixa eu olhar o que é que tá, tem alguma coisa aqui. Aí eu cheguei na janela assim do banheiro, assim, quando eu olhei, tinha um bocado de índio, cara. Isso. Eu tomei um susto, eu falei. Aí eu falei, rapaz, eu vou ficar lá você vê índio facilmente, Rapaz, é uma outra cultura mesmo dentro do Brasil, né? Cultura. São vários Brasis dentro do Brasil. A gente percebe isso. Eu tive a oportunidade de conviver. Aliás, eu quero saludar também todos os hermanos em El Paraguai. Esse é jogador Jorginho. Deus bendiga a todos. Então, nós temos audiência no Paraguai e o Paraguai é muito diferente. E aí os alemães e os gaúchos diziam assim, o Brasil é muito diferente. Quando eu trouxe os alemães aqui na Bahia, eles ficaram encantados, porque é muito diferente. Quem não conhece a Bahia, porque na verdade, quando eu fui jogar no 13 da Paraíba, que eles foram me pegar, na minha chegada, eles não acreditaram que eu era baiano. Porque eles estavam esperando um negro. Um negro. Eu disse, não, eu sou baiano. Não, estamos esperando um negro aqui. Eu digo, eu sou baiano. Que a ideia desse Brasil, que é grande em outros estados, é que a Bahia ela é composta só de negros. Apesar que os negros são os mais bonitos da Bahia, realmente. Verdade, né? concordo. A gente não pode negar isso. Mas eu sou um branco, filho de uma descendência negra, né? Todos nós. Então, o futebol nos proporciona isso. Ontem eu estava observando, Jorginho, o quanto esse camarada é querido por todos, né? É verdade. Porque a gente sabe de história de atletas de futebol que ninguém quer saber dele. Ele foi tão mau amigo, ele foi, como disse, o Jeremoabo utilizou traíra, safado traíra, que ninguém quer saber. Mas quando um atleta tem uma linha de comportamento, de conduta e tal, tudo é diferente. Futebol é meio difícil, né? Para de conviver, a gente encontra vários tipos de pessoas. Muito complicado. Aproveitar e mandar um abraço aí pro grupo de Vanjo, que o pessoal, mandei o link lá, eles estão assistindo. Quando falou que o Jorginho vai, aí todo mundo quer assistir. Jorginho, justamente. Né? Jorginho vai, o pessoal ama Jorginho lá. Gosta de resenha. O pessoal ama Jorginho lá no grupo do Baba e o pessoal tá ligado. Um abraço para todos. Você sabe até... pegando a fala de Acácio, que a nossa ideia aqui, Jorge, não é falar de futebol em si, da questão técnica. A gente está ouvindo muito isso. Vocês estão falando o quê? De futebol? A gente está falando da vida, né? Isso. Futebol é secundário, o que é vida é isso aqui, que eu era fã desse cara aqui e assisti jogar, ele foi pro time do meu coração e hoje eu tenho o privilégio e a honra de receber Jorge aqui no nosso meio. Acácio também, né? Que eu tive o prazer de levá-lo a Cristo, né? Foi muito difícil a libertação desse moço. Né? Esse moço tinha muitas prisões no Ceará e em Belém, né? Mas está liberto. Deus libertou tudo. Libertou, Ei, Jorge. Agora, Jorge, você gostava da noite em si? Gostava. E foi muito fácil sair dessa noite? É difícil, né? É difícil. Mas assim, a noite de São Paulo é uma noite... Pesada. Pesada. Se você não tomar cuidado, você juízo. Joga mesmo. E a gente, naquela época da Portuguesa era um time... Assim, a Portuguesa sempre foi o segundo time dos torcedores. Eu entendo. O pessoal, todo mundo, você falava, você é jogador da Portuguesa. E naquela época o time nosso era conhecido. Você era bem acolhido na noite. Você jogou na época que o time da Portuguesa era muito bom. Aí, assim, tem até uma história que eu vou contar com o Gilmar. A gente jogamos em Piracicaba, ganhamos o jogo, aí veio eu e o Gilmar conversando. E eu tinha combinado com o Zé Roberto, com o Roque, os meninos mais novos, né? Vamos sair todo mundo, né? Aí, Gilmar, vamos jantar. E eu não querendo falar para ele que eu ia para a noite, eu falava assim, não, eu vou ali. Ele falou, mas eu vou com você hoje. Ele ia sabendo, né? Aí eu falei, não, rapaz, eu vou ali, vou com você hoje. Aí ele falou assim, rapaz, eu quero ver no dia que você vai para a igreja. Eu falei assim, no dia que você sair comigo, eu vou na igreja. Não é que esse dia, quando eu saí do carro, ele falou, vou com você. Entrou no meu carro e foi com você. Eu falei, vou levar. Aí na minha cabeça, assim, eu falava assim, vou levar esse cara. Vou derrubar. Vou pegar esse cara. Quando eu cheguei, que eu entrei, era uma casa de show de pagode. Quando eu já entrei, já me sentindo mal. Eu me sentindo mal. Foi mesmo. E ele do lado ali, ó. E eu falei assim, rapaz, vai embora. Ele falou, não, eu vou ficar aqui com você. Você não falou que você vai ter que ir na igreja. Aí eu... Rapaz, que desastre. Passou 10 minutos, aí Zé Roberto, que Zé Roberto era cheio de gira, né? Falando, Zé Roberto hoje é crente. É crente. E pastor, Zé Roberto. Servo de Deus. Fala assim, mano, pra que tu trouxe esse homem aqui? Aí eu falei, peraí que eu vou aqui. Falei, vamos. Aí saí pra jantar com o Gilmar. Fiquei tão mal que eu saí pra jantar com o Gilmar. E, pô, acabou sendo uma noite agradável, eu e ele jantando.
E aí depois eu falei com o Zé Roberto, aí você vê hoje a coincidência, né? Ele levou a palavra e muita gente ali naquela época se converteram através da... É o poder de Deus. Você sabe que Nê, que está nos assistindo também, Gideão, que jogava no Bahia, jogamos juntos e depois fomos para Espírito Santo, né? Sempre foi crente, é um cara muito correto. Olha, pense num cara, e eu endiabrado, né? E quando eu bebia, nem os demônios me suportavam. E eu cheguei e disse, eu vou derrubar esse cara. Ele já noivo de Rosângela, rapaz, doido para casar. Eu fiz miséria na vida de Nê, lá em Espírito Santo. Jogando mulher, bebida, esse cara nunca cedeu. Porque quando o evangelho entra numa pessoa, é incrível. Aí ele disse, você já tentou de tudo, agora eu vou lhe levar para a igreja. Me levou para uma igreja batista lá, de Santa Maria de Jetibá, o mesmo time que Edilson Capetinha jogou. Industrial de Santa Maria de Jetibá. Então, há histórias que a gente vê quando o evangelho entra, Jorge, é um negócio impactante. Para você que está nos assistindo, as mulheres desses dois homens aqui, elas se alegram em Deus todos os dias. Porque elas sabem o que é estar casada com um homem da noite. A minha esposa não teve esse desprazer, mas as duas aqui, esposas, então, mulheres, ó, o evangelho é o poder de Deus para restaurar a família, o homem, né, Jorge? É o poder de Deus. E a vida é outra, né? Verdade. Hoje você vive e as coisas que você tenta, que você faz certo, hoje é porque não é nem pelo temor da mulher, é pelo temor de Deus. De Deus, é verdade. Entendeu? Porque você sabe que você fazendo coisas erradas, você vai estar deixando o coração de Deus triste e, consequentemente, quem está com você. Vai sofrer, os filhos. O Espírito Santo incomoda, né? Quando você vai fazer algo, você... Né? E, na verdade, as nossas esposas, né? Você mesmo casado, eu casei cedo também, passou por muitas coisas, né? Mas hoje elas vivem felizes porque, né? Ela viu a mudança na nossa vida. Sem dúvida. Na de Jorginho mesmo. Jorginho era muito mais rodado do que eu, viveu mais coisas do que eu. Mas Jorginho, mesmo assim, as pessoas sempre se espelham nele. Ele sempre tem, muito bem conceituado aqui em feira, as pessoas gostam muito de Jorge. E esse processo, todo mundo tem que passar por essa experiência, né, Jorge? E eu fico alegre, sabe o que é, Carlos? Porque assim, é como você estava falando, pastor, é bom quando as pessoas veem você como um exemplo positivo. Verdade, positivo. Porque você plantou lá, sem dúvida. Você não planta sabendo o que você vai colher. Você planta e depois que vem a vai colheita. indo, Você não sabe se é boa ou ruim. É verdade. E hoje você, quando vê as pessoas, né? Tem pessoas que chegam, conversam comigo e falam assim, rapaz, você um dia esteve na Portuguesa, eu estive na Portuguesa e você fez isso e isso aqui, eu nem lembro. Cara. Nem lembro, é verdade. Eu nem lembro. Aí, assim, aquilo me alegra, porque, queira ou não queira, hoje eu colho muito disso aí. Que eu sempre fui uma pessoa humilde, procurei sempre ajudar as pessoas. Eu nunca procurei fazer mal para ninguém. Ô Jorge, você, pegando esse gancho aí, ele, pastor, quando ele já era ídolo no Bahia, eu fui para o Bahia fazer uma experiência de teste de 30 dias, ele com todo, o pessoal amava ele lá no Bahia, e eu ia de carona com ele. E Jorginho passava em minha casa e me pegava. Eu acho que nem todo jogador, ele vinha pra feira, né, na folga dele, aí na segunda-feira voltava, né, Jorge? Aí ele passava em minha casa, me pegava, me levava, me trazia, que eu ficava até com vergonha. E nem todo mundo, na posição que ele estava no momento, era um amador tentando a vida. E ele já era um profissional, já uma realidade no futebol. Então ele sempre me fez isso por mim. Às vezes ele nem lembra das pequenas coisas, mas eu lembro muito, me deu muita força no Bahia. Não fiquei porque coisa do futebol, né? Mas eu sou muito grato a Jorginho por isso. E eu lembro, assim, a Cássio, assim, eu lembro bem que eu ia e treinava. E a Cássio treinava contra mim. Era. Assim, time de base. Contra mim. E a Cássio direto fazia gol. E eu, assim, como era de Feira de Santana, a Cássio, que eu tinha pouca amizade. Segurava o pé, né? Tinha pouca amizade comigo. Mas assim, a gente fala assim, tomara que esse cara fique, né? Porque é bom você ter uma companhia, de você vir, viajar, essas coisas todas. E eu tô assim, a Cássio fazia o gol, eu ficava assim, rapaz, aí eu comecei a falar com os caras, falei, chegou um cara aí que vai derrubar muita gente aí, viu? Só que a Cássio foi bem demais. Até hoje eu mesmo... Mas não sei porque ele incrível, não foi. O pessoal me chamou, porque eu era amador, é difícil. O treinador nem olha muito quando você é amador. Eles quiseram me emprestar por 13. Aí eu não fui, eu voltei pra feira e dei sequência. Eles queriam eles não queriam que eu ficasse, porque, na verdade, o time do Bahia é difícil um amador chegar e ficar. Mas eles queriam me emprestar por 13. Aí eu não fui. O Orlando Aragão, cara, o supervisor, né? Me chamou na sala e falou isso. Aí eu não fui também, aí perdi. Poderia até ter ido, mas... É porque na época que a cara chegou também, era assim, o time titular, o ataque titular do Bahia, eu lembro, que era Naldinho,
Charles e Marquinhos. E Luiz Henrique chegando Aí ali. vinha Luiz Grande Henrique. amigo, velho. Aí era assim, um time, e ainda tinha Hélio maluco, que Hélio tinha moral, né? Hélio, centroavante, né? Foi rodado do do Fluminense. Fluminense. Tinha Hélio, tinha vários jogadores. Não, tipo, E era assim, bom. foi uma época que pegou esses caras aí. Mas assim, era um cara que tinha condições de ficar no nosso Sem grupo, dúvida. A entendeu? Caixa era diferenciada. Só que a gente, é como a gente fala, às vezes treinador, cabeça de treinador, a gente não entende. Depois desse mesmo treinador que nessa época de Acácio aí, eu trabalhei com ele 2 vezes. É um cara bom, mas chegava em certo tipo ele se tornava um cara muito difícil de lidar, sabe? Aham. Porque tudo tinha que ser ele não aceitava Vaidoso, você. muito Era. vaidoso. O Candinho, eu estou muito grato a Candinho, porque foi o primeiro treinador que eu disputei um brasileiro, foi ele. Aham. Mas ele tinha esse problema. O Candinho era muito. Ele gostava de tudo passar por ele. Por exemplo, ele tinha que ser indicação dele. Aham. Provavelmente Ele pediu a aconteceu isso aí. contratação. Como a Cássio não tinha sido indicado por ele, Indicações. porque ele era de São Paulo, aí ele deve ter mais. Mas futebol é isso, a gente observa e quantos atletas teriam tudo para despontar. Eu lembro mesmo de Dico Maradona, que deu entrevista aqui. Era um cracaço Dico Maradona, um cara diferenciado, né? Era. A gente estava Promessa. falando também que jogou com você, Marcelo Jorge, né? Marcelo. Que craque Marcelo Jorge. Paulo jogou comigo no Botafogo. Muito bom jogador, Paulo. O Paulo Taparica. Isso, jogou comigo no Botafogo. Foi meu ponta direita com o Marcelo, jogamos juntos. Jogou comigo no Botafogo. Cara diferenciado. Paulo gente Essa boa. época, muito jogador bom nessa época. Muito atleta bom. O Marcelo jogava muito Marcelo é também. demais. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz a Zé Carlos há uns dias atrás. Me falei, agora é bom perguntar para você saber, né? Que eu mesmo tenho a minha história também, mas de você, que fez muitos jogos grandes, qual foi o jogo assim que te marcou mais, assim, que você falou assim, não, você sempre jogava bem, mas você fala assim, esse jogo tá marcado, esse jogo eu fui perfeito, não errei nada, foi minha melhor partida como profissional. O Acácio, é como você falou assim, eu, graças a Deus, eu sempre fui um jogador que mantive uma regularidade. Constante. Eu nunca fui aquele jogador de fazer muita partida, boa, mas também outra assim, ruim. muito ruim, não. Eu sempre mantive uma regularidade, assim. Tem jogos que marcam a gente. Esse jogo mesmo da La Bombonera marcou. Também. Fez uma história. Marcou tinha a história, né? Muito tempo que time nenhum brasileiro tinha ganho lá. Os caras com o time que era a base da seleção argentina, um time desconhecido. Uma correria violenta. Chegamos lá dentro e ganhamos. Não é o ganhar do jeito que nós ganhamos, que nós ganhamos com 2 jogadores a menos. A menos, Entendeu? Não sofremos gol, aí isso marcou. Mas assim, eu tenho um jogo assim que acho que nem eu às vezes até procuro e não consigo. Foi um jogo contra o Palmeiras, que eu joguei, que nós perdemos de 1-0. Eu fiz uma partida assim que para mim foi uma das melhores que eu fiz. Teve outro jogo Pelo Bahia? pela Portuguesa. Pelo Bahia, eu lembro muito do jogo contra o Bragantino, o jogo que o Bahia, jogo das oitavas de final, no jogo dentro de casa, nós tínhamos jogado a primeira partida contra o Bragantino, empatado de 1-1, o Bragantino chegou aqui, o Bragantino daquele de bom, Luxemburgo, né? Desse de Mauro, esses caras tudo de Mazinho, aqueles Mauro caras tudo que Silva, foram né? para a seleção. Eles colocaram 1-0 na gente e o time da gente fazendo uma partida, mas o time dos caras era muito bom. Para mim, na época, quando eu cheguei para disputar as oitavas de final, para mim era o time mais assim, eu falei assim, se a gente passar pelo Bragantino, a gente tem tudo para ser campeão brasileiro. E aí, foi esse jogo contra o Bragantino que nós demos 3-2, eu tive a felicidade de até fazer o gol de empate, que a gente estava tomando 1-0, e a gente jogava por 2 resultados iguais. Esse jogo também marcou muito minha... Olha, tem uma pessoa, ela sempre acompanha a Cristiane Miranda, ela era ali da Boca do Rio, torcedora do Bahia, ela está em São Paulo, dizendo, Jorginho, minha irmã sempre foi sua fã, vibrava muito com você em campo. É claro, Jorginho era diferenciado no futebol e com todo respeito à senhora, que graças a Deus é um crente agora, mas Jorginho é um cara boa pinta, né? Agora tá acabadinho, né? Tô moído. Tem uma jovem dizendo aqui, esse homem da bancada é lindo, só pode ser sua esposa. Pode ser Elaine. Pode ser Elaine aqui, coitada, rapaz. Ela tá usando óculos, não? Tá, de grau. Graças a Deus. O amor é cego. O amor é cego. Jorge, e essas contusões te levaram a quantas cirurgias? Rapaz, para ser sincero, eu nem lembro a quantidade de cirurgia que eu fiz, mas foram muitas. Eu comecei... No Bahia eu já tinha feito uma artroscopia, uma coisa simplesinha de cartilagem. Aí depois eu rompi o tendão na Portuguesa em 96 e aí de lá eu tive muitas lesões de joelho. Entendeu? Foi, se eu não me engano, umas
12 cirurgias eu fiz. Você parou com quantos anos? Novo, não foi? Eu parei, se eu não me engano, com 36 anos. 36 anos. O meu último clube foi assim, foi uma passagem rápida, que foi o CRB. Eu fui para também. o CRB foi assim, eu já tinha parado, o Van Dijk assumiu. Você lembra o ano do CRB? O CRB, rapaz, se eu não me engano, foi 2004. 2004. Foi, que eu até levei Rodrigo ainda, Rodrigo lateral direito ainda. Sim. Indiquei Rodrigo foi. Fizemos até um time legalzinho lá. O time foi bom. Só que assim, Van Dijk assumiu e Van Dijk queria que eu voltasse pro Paysandu, mas aquele negócio daquela distância toda, eu falei, não quero mais não. Aí tinha um empresário que era o empresário do grafite na época, Heleno, ele pegou o CRB e fez um time. E o time, muitos jogadores novos e muitos jogadores bons mesmo. Jogador que o time dele perdia de 4-3 da Cássio. Era 4-3, 3-2, os caras faziam gol. Então, aí ele pegou, ele me ligou, que eu tinha muita amizade com ele em São Paulo. Você tá onde? Eu falei, rapaz, eu tô aqui na Bahia. Eu tô pensando que ele ia me chamar para eu começar a ser empresário junto com ele. Ele falou assim, tu não quer jogar não? Eu falei, jogar? Eu falei, jogar? Não, velho. Não, mas pelo amor de Deus, vai lá. Eu falei, não vou não. Eu te dou apartamento na praia, tu leva tua mulher pode pegar. Aí me deu passagem, me deu isso tudo. Falou assim, vai lá, porque meu time faz gol, mas toma gol. Eu falei assim, e é eu que vou. Ele não vai, pelo menos vai ajudar. Eu falei, pronto, manda passagem que eu vou olhar o treino. Eu falei, vou olhar o treino. Só que eu cheguei lá, olhei o treino, pô, o time era bonzinho, cara. Os moleque bons. Aí eu liguei pra ele e falei assim, ó, tem que fazer umas 2 contratações aí, velho, que assim não dá não. Aí levei Rodrigo, lateral direito, aí contratou mais um zagueiro que era o Célio, um moreno lá que jogava bem. E aí acabou eu ficando lá 4 meses, que o time estava em último lugar quando eu cheguei na segunda divisão. Sim. Aí cheguei lá, o time deu aquela crescida, sabe? Aí começou a chegar para classificar, aí time de empresário, você sabe como é que é. Os caras vendeu jogadores novos, tudo. Aí eu falei, mas rapaz, eu cheguei velho, tu não pode me vender para lugar nenhum mais. Tu vai ganhar dinheiro e eu vou ficar aqui para o time não cair. Mas aí foi uma experiência boa também. Mas eu queria que você deixasse aqui também, porque a gente está muito feliz no grupo aí de boleiros do Bahia que fizeram, porque a gente está conversando sobre vida pós-esporte, né? Há muitas pessoas que não conseguem se encontrar na vida, já debatemos isso aqui, não foi, Cássio? Como foi o seu encaminhamento pós-futebol, né? A gente não está falando de dinheiro, porque você não ficou rico, você é um cara simples, é humilde, igual ao seu pai. Mas como foi seu encaminhamento para a vida normal, né? Sair desse palco do glamour, da mídia, né? E entrar nessa vida comum, vamos dizer assim. Eu tinha, assim, quando eu parei de jogar, eu tinha uma visão que eu até me arrependi depois, que eu poderia ter ficado no meio do futebol. Porque, assim, hoje eu tenho muito amigo, treinador, que estão hoje despontando aí. Os caras são tudo amigos meus que jogaram comigo. Eu poderia, assim, ser um empresário. Sim. Poderia ter você tinha muito conhecimento. Estudado um pouco e ser um auxiliar de alguém. Sim. Mas, assim, eu queria voltar para a minha cidade por causa dos meus pais, entendeu? E, assim, pensei em começar a colocar algumas coisas aqui para poder continuar a vida, como você falou. O futebol, ele me deu, graças a Deus, me deu umas... Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço ao futebol. Me deu uma condição de eu continuar, mas não me deixou rico. Se a gente fosse hoje, não, é claro. Estava milionário. Eu estou dizendo que a época hoje é outra, quando né? você ganha algo, você precisa reproduzir o que você ganhou para manter. Isso. Porque quando se encerra o contrato, o mês que vem não tem o salário mais. Então você vai lidar com o que você tem. Isso. Né? Para projetar a sua vida. Mas fala assim, porque hoje, na verdade, o jogador, hoje você não precisa ser craque, você sendo mediano, você já está com sua vida estabilizada. Então, na época de Jorginho, na minha época, na sua também, não se tinha tanto dinheiro envolvido no futebol. Não. E hoje você vê pessoas que praticamente nem jovens estão com a vida organizada. Sim. Mas outra coisa, Jorginho, deixa eu te falar, você ainda sente saudades assim você vê um jogo, ir no Joia, por exemplo, que no início, hoje mais não, mas eu mesmo sentia muita saudade de estar ali. Hoje não sinto mais, mas e você tem... O Acácio, no início, como você falou, no início eu sentia muito. É um baque, né? Mas depois você começa absorvendo as coisas, entendeu? E tem coisas assim que eu esse dia eu estava até comentando com o Tiba, que jogou comigo na Portuguesa, os caras começam a falar assim, o futebol de hoje em relação do passado. Aí eu falo, Tiba, se a gente for para esse saudosismo, sabe o que é que vai acontecer? A gente vai entrar em uma depressão. É verdade. Aí eu procurei deixar de lado.
procurei deixar de lado, entendeu? Mas assim, mas a gente não deixa de sentir saudade. Por exemplo, hoje estamos conversando aqui e já começa a passar aquele filme, aquele tudo, clima entendeu? de vestiário, de coisa, de concentração. Entendeu? A gente às vezes, né, se reúne no baba lá de Vanjo, lá, galera maravilhosa, um abraço pro pessoal aí. Abraço, turma. Falar até desejar melhoras pra mãe de Vanjo, que fez uma cirurgia. Isso. Ó, que Deus tá no controle, Vanjo. Entendeu? Assim, você... Samuca também, que eu penso. Samuca, o cara... Riri também, que agora deu melhorada. Mas Riri teve... Eu nem soube. Teve esse problemazinho, mas graças a Deus já melhoras tá bem. Pra Samuca. Samuca já tá bem já. Nego já tá bem já. Um abração. Nego tá bem. Entendeu? Aí, assim, se você não absorver isso aí, você acaba criando... Mas eu não, assim, eu, graças a Deus, tive uma base muito boa de família. Minha esposa sempre procurou a gente fazer as coisas, fazer algumas construçõezinhas, e lidando, entendeu? Com a vida. Graças a Deus, eu tenho só que agradecer, vivo bem. Hoje você está no ramo de construção civil? Construo. Minha família tem uma empresa que eu sempre fiz. E Maurição estava reclamando de que comprou um produto da sua. Ele fica brincando. Ele fala que eu tinha peça as peças do carro roubado. Aí ele fica falando que diz que fica me. Tô esperando 2 peças suas. Mas ele é um palhaço, esse cara. Eu falei para ele que eu ia bloquear ele do grupo. Resenheiro. Vamos pedir a Marconi para excluir ele. Eu falei assim, se você começar aqui, vou falar com o Big para Big Marconi, né? Para excluir. Aí ele fala, não, meu nego, é um cara excepcional. Agora, gente boa Jorge, demais. Você sabe que a gente vai estudando a vida, estudando comportamentos, que a psicologia nos dá esse ângulo de comportamento. E eu peguei a sua primeira fala aqui. A sua primeira fala é família. Você já citou a sua esposa. Dá para ver que é uma mulher diferenciada. Eu não a conheço. Mas a gente observa também que a sua tranquilidade, o seu encaminhamento à vida, como a Elaine... Eu tenho uma mulher maravilhosa também, posso lhe dizer isso, que essas mulheres são importantes na nossa vida. Né? Muito importante. Acho que, rapaz, Deus, ele se agrada da família, você mais que eu, né? Se agrada da família. E é como você falou, nós somos pessoas vitoriosas por ter pessoas boas do nosso lado. Se não fosse minha mulher, provavelmente nem o evangelho que ia estar no mundo, que você sabe que eu tenho uma família que minha mãe hoje, graças a Deus, é evangélica, minha avó é evangélica, minha irmã é evangélica, mas tem meus irmãos que não são. A Roberta? Não, Rosana. Mas tem meus irmãos que não são, o Júnior, o Roberto. E só que são pessoas que são seu irmão e você ama. Você tem que conviver. Eu falo direto para ele. E assim, o que eu mais me agrada é que eles olham para mim e falam assim, aquele cara mudou. Entendeu? Você não precisa nem falar. É só o seu... Agora, a gente está pensando aqui nos anos 80, né, no Bar de Manga. Manga Rosa. Do Manga Rosa, final do Manga Rosa, que esses 3 aqui eram clientes ativos. A gente nunca imaginou pensar no evangelho, né? Eu já estou, enquanto pastor, 25 anos. Estou numa caminhada, né? Milhares de pessoas já passaram na minha vida e estão na minha vida. O caso de Acácio, né? Isso. Que está no encaminhamento aí. Quer ser pastor, já me disse que é meu lugar, né? Bom. Já disse que quer um lugar na rádio, no programa Café com Prosa, porque eu tinha 2 pessoas ouvindo meus programas Café com Prosa. Quando ele veio, a multidão veio junto, né? É querido. É verdade. Então, na verdade, a família, e para que nossos colegas aí do esporte, da resenha, né? Vocês entendam que o nosso papel na evangelização não é implantar dentro de você uma religião. É revelar Cristo que traz essa paz, essa saúde familiar. E o quanto é bom, né, Jorge, viver em família, né? Porque assim, não é que nós temos problemas. Exatamente. Se a gente chegar aqui e falar assim, você vai aceitar Cristo, vai ser tudo maravilha na sua vida, aí eu vou estar mentindo aqui. Inclusive a Cássio hoje de manhã me pediu R$100 emprestado para você ver os problemas financeiros. Mas vai ser duro de receber, viu? Agora você tem que ver, né? Mas o evangelho transforma. A gente vê, porque eu bebia muito. Se o evangelho não entra na minha vida, eu poderia estar, como alguns amigos meus hoje, às vezes eu vou em Fortaleza, vejo os caras entregue ao álcool, assim, que bebe bastante, entendeu? Elaine está dizendo, não deixa ele falar da vida do passado. Então, o evangelho transforma. Então, eu sou muito grato a Deus. Eu queria realmente ter me convertido, assim, ter entregado minha vida a Jesus, assim, na época eu jogava futebol, porque eu levava uma vida muito desregrada. Depois de jogo, eu tinha que beber, então...
E não é assim, atleta não pode viver dessa forma. E a mentalidade era essa, né, Jorge? É essa. Depois de jogo, todos os atletas queriam ir para a noite. Então, Pois tá. hoje está diferente, a pessoa se cuida mais, vai se recuperar. Não é isso? Porque a gente, depois dos jogos, a tensão era tão grande, né? Que você tinha que tomar cerveja para você. Você achava que você tomando cerveja Ia baixar que a adrenalina. acalmava. Não, mas não é, porque você bebia muito. É. Lógico que você vai ficar bêbado, você vai dormir. Mas assim, depois, eu depois que eu aceitei Cristo, que eu mudei minha vida, eu acabava os jogos, eu ficava na televisão assistindo filme, ia dormir lá para 5 horas da manhã, mas feliz. Porque a adrenalina fica... No outro dia você acordava tranquilo, eu chegava para treinar, eu no Paysandu era o jogador mais experiente. E quem mais treinava era eu. Sim. Dario Pereira. Sim, Não. Dario Pereira. Eu tive um treinador como Dario Pereira. Para mim foi um dos grandes zagueiros que eu vi jogando. Dario Pereira, os caras falavam assim, pô, Jorginho aí, Dario Pereira falava assim, como é que esse cara aí não deixa eu fazer tudo que ele quer? Aí, ó, o cara é exemplo, chegava primeiro, saía por último, treinava igual os outros, às vezes até mais que os outros. Por quê? Porque se eu não mudasse, como é que eu ia conseguir fazer isso aí? Mas isso aí, Dario Pereira já era treinador, né? Ele era treinador do Paysandu. Qual foi o melhor treinador que passou em sua carreira? A Cássio teve muitos treinadores bons, muitos. Como eu te falei, o Candinho era um bom treinador, só tinha esse problema quando chegava ele começava a querer brigar com todo mundo. Eu tive muitos treinadores assim. O treinador que me marcou muito, eu gostei muito de trabalhar com o Levi Cooper. Eu achei que ele era um cara... E assim, é um cara que, pro meio do evangelho, ele fala assim, ó, vai lá, vocês lá, e quem quiser faz suas coisas. Ele não interferia. Não interferia, mas também assim, não empurrava ninguém para todo mundo ter que fazer isso, não. Mas só que era assim, como caráter, como pessoa, de você lidar assim, uma pessoa muito engraçada, eu gostei muito dele. Mas eu trabalhei muito com o finado Espinosa, os Agais, os caras, todas pessoas boas. Mas tem uma pessoa que vai ficar muito triste com essa revelação sua, porque para mim o meu melhor treinador foi Jailson Marques. Jajai? Conheço Jajai. Já me pegou no bico, fazer com meus caras, já no bico do urubu, eu com a perna só, ele queria me sacar, você viu? Queria me botar Você de era volante. capitão, você era tudo do time, rapaz. Ele queria me botar de volante pra me sacar, mas quando eu vi que eu não dava pra jogar de volante, eu falei, aí, vou disputar minha de zagueiro. Ele falou, se tu não vai pra zagueiro, tu ia ficar fora. Um abraço, Jajai. E a Jenny também está nos ouvindo, um abraço. Assim, um treinador assim que Veraldo Santos, pra mim, um cara... Foi meu treinador também. Um cara excepcional como pessoa, como... Ser humano. Naquela época... E muito preparado. Treinador muito que preparado. naquela época treinador não estudava. É, e ele e ele Veraldo já era estudava. conta, Essas coisas, tudo que acontece hoje, assim... E daqui de feira, né? A gente fala assim, Veraldo Santos, pouca gente conhece, mas é da terra. É da terra. Um excelente treinador, Cara, conhecedor, não se envolveu muito no futebol. Mas Cara, foi meu treinador também e tinha muito conhecimento. Cara, pra mim também, assim, top de linha, que merecia estar em time grande, Pra mim, Veraldo foi um... Então, sua vida hoje, e isso também eu quero reforçar, porque a gente, quando está no mundo secular, e eu lhe digo isso aí na questão da bebida, né, propriamente, e a gente está batendo muito nessa tecla, porque a bebida parece que ela é parte principal da nossa felicidade no contexto social, né? E as pessoas perguntam assim, como é que você consegue viver feliz, né? Fora da bebida, né? Como é que você consegue lidar com esse ambiente dentro de casa sem beber? Porque tudo leva para o churrasco e para a cerveja, né? Então, a gente que vive num ambiente aí misturado com os amigos que ainda bebem, né? Talvez seja essa a pergunta, né? Qual é o segredo de viver feliz sem a bebida? Eu acho que, pra mim, Cristo, né? Cristo. Porque, assim, é como você fala, eles falam assim, a alegria está na bebida, mas pra gente, você sabe que não. Já tem outro entendimento? Porque a Cássio e você também compartilham do mesmo lugar que eu frequento, que é no Baba ali de Vans. Você vê o pessoal bebendo ali, a gente fica ali na resenha e a gente fica mais alegre, assim, contando a resenha, até que os caras que estão bebendo. Sim. Entendeu? Aí eu acho que a essência de tudo é Cristo. Eu é Cristo. E você, assim, eu tenho uma coisa que... Eu gosto muito de resenha, eu gosto de amizade, eu gosto de fazer amizade. E isso me alegra, isso me deixa... Te faz bem. A da sua resenha essência. me deixa alegre, entendeu? Eu acho que é isso. Não existe boleiro sem resenha, né? Não tem, não. Agora, ressaltar também aqui, esse ambiente que a gente anda, que eu tenho o prazer de estar lá também. Fui bem recebido naquele ambiente, não sei se por conta de vocês, mas fui bem recebido também, por Vange, a turma. Mas é uma turma que respeita muito. Respeito. Muito respeito. Pelo menos, eu sou muito respeitado, como eu vejo o respeito que vocês têm ali.
no meio deles. Porque também o entendimento está se ampliando. É isso. As pessoas vão, por exemplo, no caso do nosso querido Sabuca, que passou por esse evento agora de saúde, né? A gente, de repente, está bem e está mal. Isso. Porque a vida é muito rápida, né? A gente está vendo o Maílson, que fez aniversário essa semana, né? Ontem, né? E eu tive o prazer de jogar com ele, você também. Maílson era diferenciado, né? Fantástico. Mas está há anos aí nessa cama, né? Aprisionado. Porque a vida, meu querido, você que está nos assistindo e ouvindo pela Sião FM, a vida muda muito rápido. E a gente precisa saber lidar com esses eventos transformadores. Porque nem tudo é fama, nem tudo é dinheiro e nem tudo é bebida. Porque a vida muda. E sabe quem é que fica conosco na hora das mudanças? Você estava falando do seu pai aí, se você quiser falar um pouco do seu pai, mas é a família. Família. Né? É isso. Porque o seu pai está sendo aí cuidado pela sua família, amado, protegido. Isso. Porque é um pai também que construiu uma família perto, junta, né? É isso. A família é como eu falei, família é tudo. Você tem que, nesses momentos, você tem que dar aquilo que eles deram para você. Verdade. Pelo menos um como você pouquinho, utilizou, né? A gente, graças a Deus, eu procuro muito ver o lado de minha mãe e meu pai, pessoas que maravilhosas, né? E a gente sem pai e mãe, meu irmão, quem tem, valorize, Quem porque tem, valorize. é importante. É Graças a Deus. Eu mandar até um abraço também para minha avó. Minha avó fez 100 anos agora. Parabéns. Parabéns. Como é o nome da sua avó? Dona Pecília. Dona Pecília, Fez parabéns. Parabéns, 100 Dona anos, dia Pecília. 6 agora, lúcida, conversando tudo. Vitoriosa. Que é difícil, né? A minha morreu com 101 anos. Como é que Seu você não pai e sua agradece mãe a são Deus? pessoas- A Deus, Seu pai e sua mãe são pessoas maravilhosas. Não, sua Mundinho foi genética meu é treinador, boa. tem tanta história de Mundinho, só que Ô, Jorge, não dá tempo de diga contar. para sua esposa aí que a sua genética é boa, viu? Boa, mas ela sabe. A minha família só morre com 100, 105, 110. Você não vê, não? É parente de índio, não tem um cabelo Não, branco. legal, rapaz. Tenho sim aqui. Já estou começando a pintar, já. Agora, pastor, esse mito aí que a gente, na época que a gente jogava bola, que tem da bebida, eu mesmo tinha. Eu nunca me achava que eu não iria, depois de um baba, Se desprender. de um jogo, eu não beber. Mas eu acho que, às vezes, até um hábito, você tem que dar só o primeiro passo. Você parar de beber. Eu parei, jogava futebol, parava, tomava água, entendeu? E a vida foi seguindo. Hoje, não sinto falta nenhuma de bebida. Se a pessoa estiver bebendo, cheiro, nada Não, me afeta. entender uma coisa também, Graças Cássio, a isso Deus. não é coisa de evangélicos, não. Tem pessoas católicas que não bebem. Justamente. E não bebem. Eu tô falando que você pode ser feliz sem a bebida. sem a bebida. Não necessariamente você tem que estar bebendo para ser feliz. Acho que esse recado eu quero Antigamente, deixar. os caras me perguntavam às vezes, Ana Tia, você tá bem? Aí eu digo, tá, tudo bem. E o fígado? Sempre tinha uma segunda pergunta, porque, na verdade, eu tive 2 comas. Né? Eu estava no 13 da Paraíba, disputando brasileiro, e tive um coma. Fiquei 7 dias internado entre a vida e a morte. Eu quase morria. Então, quem vive esse ambiente entre a vida e a morte sabe o perigo da bebida, independente da fé em Cristo. Né? Claro que a fé em Cristo vai te ajudar. Você vai construindo uma nova relação, um novo pensamento, tendo uma mente mais crítica da vida. Você quer alongar mais sua vida. Nós que estamos na casa aqui dos 50, né? Nos anos 70, 50 anos era velhos. Né? A gente olha para... A gente olha pra gente hoje com 50 anos... Estamos inteiros aqui, ó. 52, 53, inteirão. Tem hora que eu não me vejo com essa idade. Acha que vai voltar, né, Jorge? Eu também Sério? não me vejo. Eu não me vejo. Eu Tem tenho hora que- 52 e não me vejo também. Eu tenho Mas você 53, 53 anos, mas eu não me vejo assim como 53. Porque 53, se você antigamente era pesado, era 50 pesado, anos. O quê? Hoje, 53, eu tô assim, eu falo, rapaz, eu tenho 50 anos já. Não, o tempo passa, mas o que é que a gente quer dar agora? Sabor à vida, né? Isso. Em família, em Cristo. Então, venha para Cristo, leia a Bíblia, é uma oportunidade que você tem de refazer a sua vida. Essa experiência dos 3 aqui pode acontecer na tua vida, né? Você pode destinar o teu futuro. E uma das coisas mais importantes aqui, vocês que foram atletas de ponta, é entender isso aqui, como se desprender do passado, no aspecto de frustrações, de decepção. Isso. Por exemplo, eu parei de jogar com 21 anos de idade. 21 anos eu fui estudar, fui para o seminário. Decidi encaminhar minha vida para o ministério. Agora, eu não tive tanta frustração porque Cristo... Se envolveu, né? Não, Cristo me dirigiu para outro mundo, né? Agora, essa pessoa, Jorge, que talvez está em casa, que carrega um fardo de frustrações, porque... E a gente conhece muitos, a gente perdeu um amigo que jogou comigo no Fluminense, jogou comigo no Camaçari, o Esquerdinha, que era um atleta realmente
de ponta, de repente, morreu, né, numa situação lastimável, infelizmente. Um cara, até essa coordenadora da torcida do Fluminense, como é o nome dela? Dinorá. A Dinorá, parabéns, Dinorá, viu? Você foi incrível na vida de Esquerdinha, ajudou muito. Mas há muitas pessoas que se desprendem do mundo, entram em depressão, aí a droga e o álcool é o caminho. É verdade. Isso que eu falo. O ser humano, eu acho que chega a um ponto que você tem que. Ou é esse caminho ou é o outro. Isso. Escolhas, né? É como você estava falando. A bebida, se você bebesse e os seus problemas acabassem diretos para sempre, mas não, você bebe, quando passa a bebida, o problema volta lá. Pior. É. E nós já, graças a Deus, hoje nós já não temos esse problema. Hoje o que nós temos que enfrentar, nós vamos enfrentar, porque sabendo que amanhã a vitória vai Em nome de também, Jesus, é verdade. entendeu? É isso que eu falo. O ser humano ele tem que ter a sabedoria e, como a Cássio falou, tem que dar o passo. Se você não decidir, não vou beber, vou parar de beber, você vai parar de beber. Se você continuar naquela assim, eu acho que o evangelho está aí para todos. Para todos. A Bíblia está aí É para todos. Para a gente ler, para todos, né? É o livro mais lido do mundo. Na verdade. Entendeu? Tem muita gente até pode não gostar, mas tem que ler, porque ali é a palavra de Deus. Isso. E com certeza a palavra de Deus ela liberta. Liberta. Liberta porque me libertou a casa, libertou você, Sem dúvida. né? Então, Mandar um abraço para Gideon, nosso Gideon é Um centroavante, abraço, Deon. que é pastor. Gideon, me perdoe que eu não sabia que você tinha jogado no Bahia. Quando eu vi você ontem no grupo, Tudo mudou, né? por isso que eu vi, Gideon com aquela qualidade. Não fala, Jorge. Tudo mudou, né? Mudou tudo. Olha, Gideon, ele me Abração, confessou hoje de amigo. manhã que olhava para você como um mero atleta ali em Vange. Depois que soube que você jogou no Bahia. Você fera. fera. Você já era bom, agora é melhor ainda. E é um homem de Deus, viu? Ih, pessoal. E Mazinho. Pessoal. Mazinho tá nos assistindo. Rapaz, Mazinho, né? rapaz, desde 90, 91, Mazinho foi campeão. Que eu não consigo falar com o Mazinho. E Mazinho morou comigo, Mazinho, Raul, Jogou Cezinha. naquele ano. E morou comigo assim, tenho saudade. Mazinho é uma pessoa muito boa. Eu fiquei Você alegre. sabe que as pessoas confundiam muito Mazinho com Luiz Caldas na época, né? parecia. Luiz Caldas, né? Ele aquele cabelo dele. Era vaidoso. Gastava um Neutrox. Era. Ô, Jorginho, Gastava Neutrox. me fala um pouquinho aí sobre seu filho, Matheus. Matheus, hoje ele foi para tá na universidade, né? Não quis saber do Não quis futebol. saber Você de tentou futebol. e tudo, né? Tentei, mas a gente Muito tem uma hora que inteligente, você tem que Matheus. deixar, né? Isso? Sem dúvida. Pastor, Muito e inteligente. jogava bem, viu? Muito bom jogador. É porque ele não teve achava, interesse. não achava que era isso tudo, não. Eu tinha porte físico alto, pra zagueiro Ele mesmo. foi mas ao Grêmio, ele né? não quis Uma mesmo vez levantar de Ele passou 21 dias lá fazendo uma avaliação. Porque não é fácil, velho. Você ser jogador, não é só ter qualidade. Tem uma série de coisas. E você, Cássio, quando vem de uma família que foi jogador, Sim. você Também. acarreta O peso é o maior. peso, O peso é maior na sua vida. Ainda mais com você, E se tratando Júnior, de você, Roberto. Não é fácil. Mas assim, Comparações, né? graças a Deus é um menino bom, um menino que tá acabando os estudos agora, já tá acabando e tá fazendo. Tá há quantos anos, Matheus? Matheus tá com 20, vai fazer 21. É novo, filho. Mas ele não quer mesmo de forma nenhuma. Não. É mesmo. Muito E tá resenha. novo ainda dá. Ah, mas é resenheiro, deixa lá, Deixa lá. tomando conta das coisas, uma hora vai ter que tomar conta das minhas coisas, que vai chegar uma hora que eu também vou. E sua Vai menina parar. tem quantos anos? Minha filha já tem 26 anos. 26 anos. Com genrozinho, né? Genro não é coisa de Deus, não. É mas de Deus. Eu tenho dois lá, viu? A minha Deus. tá Tem que sem- aceitar. A minha tá sem ninguém. É de Deus. É de Deus. E Mas uma hora tem que Roberto ter. mora em Feira hoje? Roberto mora. Roberto, Júnior também. O Júnior mora no Rio, tá aqui também em Feira esses dias. Ele tá treinador? Júnior não. Júnior ele tem um contrato com a CBF, e assim, ele e outros jogadores Sim. que passaram na seleção, que assim, às vezes a CBF tenta Garoto de imagem. implantar um sistema Projeto. de um projeto para jogadores novos. E aí eles vão para poder dar assim pré-eleição para aquele pros novos não, os professores, para os professores. Aí ele sempre está indo para o lugar. O Júnior viaja muito, o Júnior. Olha, citar aqui duas famílias, 3 famílias importantes aqui em Feira. É a sua família, e família de Edinho Jacaré, né? E a Isso, família é. de Valnei Falcão, porque Também. o Lucas, Sabalá. o Lucas agora é profissional, né? Não sei se está no Havaí. Tava no Havaí. Filho de Bel, né? Filho de Bel, jogadorzaço, moleque. Então são 3 famílias que foram muito férteis aqui no futebol, né? Todo mundo joga bola ali. Todo daquele- mundo joga né? bola. Valnei é o pior, né?
Mais ou menos, né? Mais ou menos, Valnei. Mas é bom. Valnei e o artilheiro da BB foi Dedé. Dedé, o Coroa? Valnei foi o vice-artilheiro. 20 gols mais que o Valnei. Perdeu para Dedé, pode parar. Jorge, 1h10, ultrapassamos o nosso tempo. Você vê que coisa boa é resenha. Falar para você que está nos assistindo e ouvindo, a nossa ideia do Café com Prosa, como já falamos, não é falar de futebol tecnicamente, nem de falar de estratégia do futebol moderno, contemporâneo, mas é trazer pessoas agradáveis como o Jorge, que nos traz a vida, lições, e falar de Cristo, né, Jorge? Como é importante. E você hoje está em que comunidade? Ligado aqui, pastor, aí, para a gente fazer um contrato com você aqui, de rescisão com ele lá. Você sabe que a gente está pagando alto aqui, né? Eu estou agora com o pastor Jean. Jean aqui. Pastor Jean. Eu tava no Cristianismo Sem Fronteira, Sim. mas hoje eu Tá congrego aqui. Mas tem muito tempo que aqui agora está... Da antiga fábrica de parada. alumínio, né? Isso, ali. Jean. Entendeu? Pessoa boa. O pastor também. Foi boleiro, não? Pessoa... Não. Ô, Jean, Tem... Jean, ouça bem, Jean. Eu sinto muito por você, Jean. Você acabou de perder um contrato aqui, é alto, viu? Deus abençoe seu ministério, Jean. Eu conheço um trabalho ali bom, bacana. Trabalho de libertação muito bom. Muito bom. E eu acho que essa é a linha mesmo, essa é a finalidade. Porque, na verdade, a gente precisa de libertação. Eu acho que a igreja erra muito não entender esse fator. Porque nem todo mundo que erra é mal. Eu errava muito, cara. Mas o Joilton estava lembrando aí no grupo aí da turma do Bahia, que eu estava relacionado com Evaristo de Macedo, no Brasileiro. O Maílson sentiu de madrugada na concentração e me mandaram buscar. O homem não estava pronto, né? Me mandaram me buscar na sede de praia, 6 da manhã, porque Maílson sentiu mal. E aquela noite, eu tinha quebrado a sede de praia todinha. Bêbado, drogado, quebrei tudo, as vidraças. E quando a Kombi chegou para me pegar às 6 da manhã, o segurança estava lá. Disse, Zanatinha quebrou tudo aqui. Eu estava largado e ali foi que me destruiu, queimou minha imagem dentro daquele contexto, né? Naquele Bahia ali de 88, eu estava ali cheirando a minha continuidade e aí fui emprestado para o Camaçari. Orlando Aragão ficou revoltado porque ainda me jogaram dentro da Kombi e me levaram bêbado para o fazendão. Bêbado que eu não conseguia ficar em pé. Então é aquela questão que a gente está falando. Eu entendi que eu errei e recomecei minha vida, projetei minha vida em Deus e graças a Deus eu tenho a alegria de ter amigos como vocês hoje aqui, falar de futebol. Amém. E de ser bem quisto aonde eu vou, com quem eu converso, tem uma história limpa com amigos e é muito bonito isso. Então o que resta é isso, né, Jorge? Bons isso. amigos. E assim, pegando assim um jeito que você falou aí, eu acharia assim que já que aconteceu isso, poderiam dar uma oportunidade. Um suporte. Porque Uma você outra, não foi só aquele momento. Não, Você já já vinha com foi história. titular da divisão de base do Bahia, que é uma coisa difícil. 5 Porque pra anos. chegar no Bahia 5 é muito anos. difícil. Aconteceu isso comigo no 5 Flamengo. anos. Me mandaram me buscar, eu não fui relacionado, fiquei chateado no Júnior. Aham. E antigamente você viu, o Flamengo era Flamengo. Flamengo e Júnior concentrava, né? Já naquela época, né? Júnior concentrava. Eu não fui relacionado, fiquei chateado. Aí cheguei, saí também, quebrei tudo. No outro dia, machucou alguém do profissional, pegaram o Zé Carlos II, que era Zé Carlos Odaí, a zaga do Júnior, e levaram o Zé Carlos II para jogar no profissional. Mandaram me buscar para eu jogar. Cheguei lá, meu irmão, Mal. E aí, A vida, né? fiquei marcado com Carlinhos, treinador. Carlinhos foi campeão por aquilo. Entendeu? Assim, e meu histórico no clube de 2 anos era bem. Aí eu acho que acontece muitas coisas assim, que a gente perde muitos talentos por falta de sabedoria. De acompanhamento, das pessoas que Se a pessoa tivesse um pouco de paciência, chamasse, aconselhasse, né? Ei, meu filho, não é assim, a gente não é entende. assim. Porque assim, é como eu falei, se me pegasse e me levasse para a concentração, me avaliasse, eu igual com os outros. E na resenha da Rádio Sociedade da segunda-feira, pronto, aí denunciaram o Zanatinha drogado na sede de praia. Isso foi horrível para mim. E é claro que graças... Acaba você afetando você. Afeta. Graças a Deus. Fui pro Camaçari, fui campeão da 2ª divisão pro Camaçari, jogando com o Beijocão. O Beijocão vai aqui também. É um time bom com Chamusca, que jogou com você também, Chamusca. E fiz o 2º ano, um campeonato maravilhoso. Aí, de repente, decidi. Realmente Deus me convocou. Eu disse, olha, eu vou encaminhar minha vida aqui para a fé.
e não me arrependo. E hoje eu posso dizer que o evangelho nos fez bem. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Você fez muito bem a muitas E hoje pessoas. você joga no melhor time do mundo, que é o Será? time de Cristo. O time de E Jesus. hoje eu sou treinador. E se não fosse isso também, como é que você ia É, arrebentar isso aqui? justamente. Fui batizado pelo pastor Irailton, fui batizado. Olha, eu passei 3 meses doente para libertar esse homem. É muito peso, muito peso. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus tem paciência. Deus tem paciência. O que nós não temos, o ser humano, Deus tem. Jorge, muito obrigado. Olha, Jorge, uma honra, quero dizer de público aqui. Eu já lhe falei em off, né? A admiração que eu tenho por você é grande. Eu lhe admiro mesmo. Você é um ser humano incrível. Já falei várias vezes que passasse a pandemia, você vem aqui na igreja, que você é bom de conversa, é inteligente, é articulador, é carismático, né? Então a gente... Já estou com medo de tomar meu lugar aqui na bancada, né, pastor? Não, eu fora daqui, eu sou melhor, viu? Ó, a gente tem que aumentar aqui para trazer ele mais vezes. A gente pode lançar um programa que Fala Jorge, né? Fala Jorge, Fala Jorge. Mas assim, eu que agradeço vocês, é uma satisfação imensa. E a Cássio aqui, amigo, você, o outro. E a gente fica muito contente, espero que cada dia mais cresça, que você possa galgar coisas muito maiores, porque Deus está no controle. E quando Deus está no controle, as coisas acontecem, entendeu? E eu que agradeço a oportunidade e espero que vocês me convidem outras vezes. É uma honra, né, Cássio? Uma honra nossa. Obrigado, Jorginho, pela presença. A gente vai convidar o Jorginho mais vezes, Sem né, pastor? dúvida, é bom de conversa. E eu queria só mandar um beijo aqui para a Elaine, né? Tá nos escutando. Se não mandar, depois vem a cobrança, né, Jorge? Deixa eu olhar o Depois você faz seus agradecimentos. Um beijo à minha amada esposa, está nos escutando. A Helena também, que está nos escutando. Um abraço também a Luiz e Isa. Vamos, peraí, antes de você se despedir, vamos botar um louvor em homenagem a Luiz. Bota aí, bota aí. Coloca aí. Olha que louvor, ele gosta desse louvor. Solta aí. Veja que louvor lindo. Torcedor do Vitória doente, Luiz. Aí ele disse... Ninguém é perfeito, né? E se você só leva jogador do Bahia, né? Aí, ó. Foi mesmo, falou. É pra você, Luiz. Ô Jorge, Jorginho tá falando aqui que o jogador do Vitória não dá audiência. Não vai. Vamos segurar e esperar um pouquinho mais. Falar que nem Júnior, uma Kombi, cabe numa Kombi. Aí, Antônio, obrigado. A Cássio, conclua. Desculpe. Os agradecimentos, como eu falei, a Luiz e Isa, para não ter dúvidas, né? A minha esposa já dei um abraço a todos. Patrocinadores, né? Triunfo Alumínio. Triunfo Alumínio, né? Um abraço a todos os ouvintes. Na próxima sexta estaremos aqui em nome de Jesus. Um forte abraço e deixa a palavra agora com o Jorge. Não, como eu falei, muito obrigado a vocês, né? E tamo junto, né? Dizer que o Mundinho tá bem, sua mãe tá bem. Graças a Deus, um abraço pra eles. A vovó tá com 100 anos, vai pra 101. Ela falou que tá bom. Eu falei, que bom nada, a senhora vai até 110. A genética do negão é boa. Agradecer, e eu que fiquei muito feliz, né? Você sabe que quando a gente tem um papo desse, a gente sai cheio, edificado, né? Muito obrigado e espero que vocês continuem tendo muito sucesso, porque o programa é fera. Muito obrigado. Sião FM, um abraço a todos, ligadinho aí, todo o Brasil, São Paulo, Paraná, Paraguai, Londres, na Inglaterra. Nós temos ouvintes bons espalhados e a Sião FM tem alcançado muitos lugares. Que Deus abençoe. Ficamos por aqui no Café com Prosa. E até sexta-feira, né? Até sexta, um grande abraço. E tem novidade sexta-feira para vocês, viu? Um abraço. Tomar águazinha agora. Beleza?